Debaixo da graça de Deus, das infinitas misericórdias do Pai, esse servo vos saúda na paz do Senhor Jesus. E não posso negar que estou perplexo por causa da leitura que eu vou trazer aqui hoje. Tivemos hoje à tarde, ali na cidade de Mamborê, realizando ali a obra de Deus. E vimos o dizer do Senhor Jesus quando a seara é bastante grande. Poucos são os ceifeiros. Perseu, Samara, Jusceia, André Oliveira, que Deus abençoe. Nossa irmã Marcelene, com certeza, visto aí os compromissos, nós teremos aí a oportunidade de contactarmos no dia que amanhece. Samara Maico, amém, que Deus abençoe. André Oliveira, Marcelene. Hoje por muitas vezes pregamos, exortamos, doutrinamos, só não pudemos ainda disciplinar. E para os irmãos que estão acostumados a ouvir a mensagem desse que você tem falado, já tem assim uma análise e numa palavra mais expressiva, ser um analisador das coisas que compete ao Senhor Deus e à sua divina palavra. Hoje eu trago uma mensagem de muita expressão, ouvintes. Uma palavra que eu vou compartilhar com os irmãos, eu vou compartilhar com as irmãs, porque hoje me sinto movido pelo Espírito Santo a compreender, entender e a saber o pensamento de alguns, o entendimento de alguns e até, uma expressão mais clara, o querer de alguns. E hoje eu vou trazer aqui uma mensagem, já no livro de Mateus, no capítulo 16, que, sendo acompanhado pelas pessoas que sempre estão conosco, agora há pouco estava em espírito de oração, porque sempre quando vai ser feito, vai ser repassado a transmissão, o pregador, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele analisa todos os focos, todas as diretrizes, para que a palavra de Deus possa edificar, fortalecer, despertar e trazer conhecimento pleno, puro da verdade. E dessa feita a gente tem aí como mensageiro, como pregador, como pequeno servo de Deus, a servir a Deus. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos, e eu não gostaria que os irmãos fossem tímidos hoje. Hoje nós vamos deixar de fora a nossa timidez, tanto que o Apocalipse também fala dos tímidos, cujos tímidos também não vão entrar no reino dos céus. Mas hoje eu tomo a liberdade, creio eu pelo Espírito Santo, para vos induzir a pregar comigo. Hoje nós vamos somar pensamentos, ideias, interpretações e conclusões.
Hoje eu convido todos os irmãos, todas as irmãs, para prestar muito atenção, para que você possa ser um porta-voz, se não na voz, na escrita da sua voz, escrevendo, compartilhando e trazendo o seu conhecimento como uma visão ampla. Porque na verdade eu tenho um conceito que eu posso somar com os demais conceitos. Pode haver algumas divergências, fato comum, mas ao bem comum da igreja de Deus, ao bem comum das ovelhas ao Senhor apresentar, ao bem comum de trazer de uma forma mais clara, mais explícita, o entendimento acerca da vontade de Deus. Zilda, perfeito. Irmã Zilda, por favor, eu não sei se a minha esposa anotou às 15 horas, mas vamos garantir o nome do seu filho, para nós entrarmos em oração daqui a alguns instantes. E também gostaria do compartilhamento da nossa irmã Zilda acerca da mensagem que nós vamos trazer aqui hoje. Hoje, segunda-feira, nós já tivemos hoje praticamente um dia bastante atarefado. Às 15 horas a Ana Lúcia estava no primeiro momento com Deus. Às 19 horas, creio que a Luciana esteve aqui. E às 23 horas nós retornamos. Obrigado, perfeito. Vamos orar também. Ana do Leandro Júnior. Paz, Senhor, Deus abençoe aí. É isso, Adilo Samuel. Perfeito. Obrigado, irmão Zilda. Daqui a pouquinho vamos orar. E mediante a expressão dos irmãos, a visão dos irmãos, o entendimento do povo que está conosco, será de grande valia para pastores, para ministros, para homens, para mulheres e até mesmo para membros da igreja. Isso sem haver aqui uma denominação ou haver aqui uma separação de comunidades. Não. Aqui todos somos em Cristo um só. E desta feita, creio que mencionado aqui, direcionado pelo Espírito Santo, trarei algo a compartilhar com os irmãos. Porque o que eu vou compartilhar é o que vós também compartilharão. O que eu vou ensinar hoje não procede somente da minha pessoa, mas de cada participante dessa mensagem de hoje. Para você entender, hoje nós vamos estar aqui numa sala, onde eu já tenho aqui aproximadamente 14 pessoas já nos acompanhando aqui por essa live. Já temos vários pedidos de oração, já temos aqui muitas pessoas também agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Então hoje nós vamos numa sala de reunião para tratarmos e quem sabe até nos retratarmos acerca da clareza da palavra de Deus. Perfeito? Eu sei que eu tenho sido um pouco enigmático aí na expressão de expressar, mas quando eu mencionar, as irmãs e os irmãos vão entender por que me traz aqui hoje uma visão não única, exclusiva minha, mas a visão do povo de Deus para com o povo de Deus. Perfeito? Valmir Cordeiro, Deus abençoe, meu Valmir. Deus abençoe Olga também. Estou aqui aguardando cravar no cronômetro aqui 23 horas e 15 minutos. Enquanto isso, eu vou saudar os irmãos. A Samara, que Deus abençoe, Valmir também. A nossa irmã Olga Previdéria, que Deus abençoe. Deus abençoe também a nossa irmã Dirceu, a Samara Maico, a Zilda. Vamos estar orando para o teu filho, a Regiane Passos. Também a nossa irmã Zilda Castilho, a Sandra Vidal, lá em São Paulo, Conceição Ribas, filha da nossa irmã Joana, da Neucília. Que Deus abençoe também o Paulo, né? Meu Deus, quantas pessoas nos acompanhando nesse momento. Então vamos lá, gente.
Irmão Dirceu, paz do Senhor, que Deus abençoe pela vossa participação. Marilda, Deus abençoe pela vossa participação. Ressaltando os irmãos que, mediante aos decretos, que não é mais novidade nenhuma, nós vamos estar em momento restrito ali na quarta-feira, ali no Lar Paraná, na Duque de Caxias 424, a partir das 18 horas e 30 minutos às 19 horas e 30 minutos. Eu vou repetir o horário. Duque de Caxias 424, Lar Paraná, em frente à Praça Alvorada, das 18h30 às 19 horas e 30 minutos. Amanhã, quarta-feira, aí no Lar Paraná. Perfeito? É o horário de culto que nós temos aí por determinação. Vamos lá, a palavra, gente? Todos estão prontos? Todos? Pronto. Vamos lá, então. Capítulo 16, livro de Mateus. Eu quero que você entre comigo e você vai compartilhar comigo, porque nós teremos aproximadamente de 15 a 20 minutos para nós trazermos aqui precisas informações, precisos conceitos, precisas visões de interpretação concernente a essa palavra que nós vamos ler. E eu quero trazer com os irmãos que não sejam tímidos acerca da vossa resposta, que seja de grande valia para despertar os pregadores, os pastores, os anciões, as anciãs e o próprio membro da igreja, o próprio crente, a irmã que é evangélica, para que possamos ter aqui uma visão da interpretação ampla e magnífica da poderosa palavra de Deus. Vamos lá? Então vamos lá. Capítulo 16, livro de Mateus, versículo 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Até gostaria que se houvesse aí a acompanhar a minha família, a mais próxima aqui, a Lília, a Luciana, o Claudinei, o Marcelo, o Tiago, também aí os mais perto, né? Que pudesse estar conosco aqui também nesta sala de confidência. Amém? Vamos lá? Hoje o negócio vai ser recíproco, hein? Prepare-se aí, vamos lá. Capítulo 16, versículo 13. Vamos lá. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, ou Cesareia, como queiram, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Somente aqui, e é nesse versículo 13 do capítulo 16 do livro de Mateus, que eu paro a trazer entre nós hoje como deverá ser o comportar, o pregar, o anunciar, expressar a palavra de Deus para um povo de Deus. Qual seria a sua interpretação, minha irmã, meu irmão, que me acompanha nessa noite? O que diria você acerca dos pregadores? Qual seria o seu conceito acerca das mensagens que vós tem ouvido? Como você os interpreta e como é interpretada palavras que pregam? Porque o Senhor Jesus aqui, ele traz uma preocupação consigo mesmo, a saber, o conceito que estava tendo tido por aqueles que ouviam e viam em Jesus algo a ser analisado. O que você tem visto? O que você gostaria de ouvir de um pregador? Você sabe discernir? Você consegue captar? Você consegue saber definir um pregador? Será que alguém pode compartilhar comigo? Como você vê alguém pregando?
Como é que você analisa o pregador? Qual é o conceito que você tem, às vezes, de alguém pregando? Como você acha que deveria ser o mensageiro de Deus? Porque no capítulo 16, versículo 13, era uma preocupação de Jesus. Qual é a visão que ele tinha? Da multidão, ele sabia, mas da multidão para com ele era adversa. Qual seria a tua posição referente ao líder, ao pregador, ao dirigente, a conduta de um crente? Como é que você acha que deveria ser de uma forma expressiva? Na escrita aqui na tela, como você analisa, como você vê, como deveria ser o mensageiro de Deus? Alguém poderia falar ou se manifestar ou escrever? Ninguém vai se expressar? Ou não entenderam a pergunta? Como é importante, irmãos, nós não somente ouvir, mas saber ouvir. Ver e entender o que vê. Saber e saber como fazer. A pergunta que eu vos faço é uma pergunta de análise da sua conduta, da sua presença diante de um pregador ou diante de um líder. Como é que você o analisa? Quais são os pontos, quais são os critérios que lhe chamam a atenção no pregador? Porque se ninguém falar, eu vou falar. E se eu for falar, eu sou um diante da multidão. E o Senhor Jesus aqui, ele expressa no conhecer a análise da multidão para com ele. Isso é importante. E é bom saber. Ah, pastor Sinaldo, eu vejo no irmão uma mensagem que não me agrada. Irmão Sinaldo, você prega muito duro. Irmão Sinaldo, por que os pregadores não pregam, ou pregam ou não pregam? Como é que você vê? Porque com certeza quem está acompanhando, quem está assim, nos assistindo, tem uma visão daquele que está lhe direcionando. Ninguém vai se manifestar. Será que é por receio? Cada um prega mediante o seu entender. Uma irmã escreveu aqui. Cada um prega mediante o seu entender. Veja que aqui já adverte. O que é advertir? O que é isso? No seu entender, não no entender de Deus. Então aqui ele está fora. Porque Deus quer que eu pregue o entender dele para a transmissão de uma pessoa, de um ouvinte, de uma multidão. Então o homem é simplesmente um canal, um porta-voz da mensagem que vem do alto. Vamos lá. O senhor pastor prega aquilo que o Espírito Santo lhe ordena. Adriana me faz aqui um comentário perfeito. Ai de mim, irmã Adriana, somente complementando, não estou contrariando a irmã, mas ai do homem que contrariar a dita palavra que a irmã escreveu. Porque a irmã está dizendo que quando nós temos a responsabilidade com almas, as coisas ficam sérias. Porque uma palavra pode ser bendita, uma palavra pode ser maldita. Uma palavra pode ser para abençoar como amaldiçoar.
Tiago escreveu o capítulo 3, o poder da palavra. Então, quando nós estamos aqui, como é que nós somos visionados, assistidos, acompanhados? Como é que você se imagina, né, diante do líder, a ouvir um líder pregar? A irmã disse que eu sou aquilo que o Espírito Santo ordena pregar. Perfeito. Uma irmã me disse, cada um prega mediante o seu entender. Então, essa palavra aqui, ela tem que ser complementada. Temos que ver a conduta dele. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. A irmã escreveu assim: ver a conduta dele. Ou seja, ver se ele não é um lobo em meio às ovelhas. Qual é a intenção do lobo em meio às ovelhas? Temos que pregar só para o seu interesse. Exatamente aí, Andréia, o interesse só, recíproco, egocêntrico, o seu bem-estar. Mas é isso que você está ouvindo pregar? E você acata e aceita isso? É como se o pregador estivesse pregando uma fábula e as pessoas ouvindo e aceitando e compartilhando. É como alguém que faz uma coisa errada, mas não lhe é repreendido, e as pessoas fazem, ao invés de censurá-lo, ao invés de repugná-lo, some-se a ele. Por exemplo, um ladrão de carro. Um exemplo. Roubou o carro. Para quem que ele vai vender esse carro? Para quem gosta de coisa roubada. Para roubar, já tem para quem vender. Então não há menos errado aí. Tanto que rouba, como aquele que comprou coisa errada. É a mesma coisa que vê o erro, mas oculta, se omite o erro. Ambos erram. Deus que prega para julgar os outros. A mensagem da palavra de Deus, irmã, por incrível que ela pareça, ela pode salvar como pode condenar. Por essa palavra eu sou condenado, e por essa palavra eu sou salvo. Vai da minha interpretação. Se eu acatar com as coisas boas da palavra, eu serei salvo. Mas se eu agir contra a palavra pregada, eu cometo um pecado, e o pecado gera-se desobediência. Vamos lá? Mais alguém falando? Mais alguém falando? Deixa eu ver aqui mais alguém que escreveu. Deixa eu ver. Vamos lá. Um pregador, ele tem que entender, porque escreveu aqui, mediante o seu entender. O pregador tem que entender o que Deus quer que o povo entenda. O pregador, o ministro, tem que pregar o que o povo precisa da parte de Deus ouvir. Porque é muito cômodo, às vezes, pregar o que eu quero, o que eu sei. A irmã disse, o que me agrada. E nem mesmo às vezes, tá? Eu prego às vezes para mim mesmo o que me desagrada. E entre eu me desagradar e desagradar a Deus, eu prefiro me desagradar para agradar a Deus. Mais alguma questão? Mais alguém falou? Como eu gostaria que você compartilhasse. Eu sei que eu peguei os irmãos meio despreparados, desprevenidos, mas vamos lá. Mas vamos ver o Senhor pregar. Senhor, prega para que nos achegamos a Deus, um homem verdadeiro de Deus. Irmã, parabéns, é essa a visão que eu trouxe para as demais pessoas? O quê? Que você não se iluda numa visão que você já tem. Que você já sabe que o erro e o lobo estão como o joio e o trigo. O que eu prego aqui é uma pregação de expressão que eu vou estar diante de Deus para prestar juízo tudo aquilo que eu preguei. E ai de mim, ai do homem que não fizer segundo a palavra de Deus. A minha vontade, com certeza, é de dar a minha vida para salvar alguém. Pastor, você é capaz disso? O Espírito Santo já me faz entender que nós, os homens de Deus, as mulheres de Deus, se encaixarão em Mateus capítulo 5. Vão ser perseguidos, vão ser injuriados, vão ser caluniados pela pregação da verdade. Pastor, sério, foi a causa da morte do Senhor Jesus. Os religiosos da época, Caifás, Anás era sacerdote. Os escribas, estudiosos da Bíblia, sábios e letrados. Então a perseguição dos últimos dias não será de fora para dentro, mas de dentro para fora.
Pregar o que vive. Muitos pregam, mas não vive o que prega. Perfeito. Vamos aproveitar aqui um raciocínio, uma palavra da semana do Simara. Deus abençoe, Simara. Pregar o que vive. Não, pregar o que vive. Muitos pregam, mas não vivem. Chama-se hipocrisia. Por exemplo, eu e mais 16 pessoas. Uma alma que eu me preocupo. A minha. A minha alma me preocupa. Porque se eu não ganhar a minha alma, eu sou um hipócrita. Pregando para os outros, ganhando os outros e a minha descendo para o inferno. Primeiro a minha alma. Eu, um bom testemunho. Eu, uma boa índole. Eu, um bom pregador. Santo na palavra, mas na minha conduta, como alguns irmãos escreveram, eu sei que serei uma luz aonde quer que eu esteja. Uma paz aonde quer que eu esteja. Um filho de Deus na manifestação da presença de Deus. Então, se eu não viver o que eu prego, tem que parar. O Senhor Jesus ensinou: hipocrisia é aquele que prega e não vive o que prega. Pastor, aquele que vive uma vida com Deus sempre está na peleja, 24 horas, até dormindo, de madrugada. A gente acorda para pleitear, para orar, para buscar a Deus, e às vezes nem sempre por nós, mas às vezes por causa da esposa, dos filhos, dos netos, dos irmãos, das irmãs. Isso é recíproco, tá? Não é só eu que levanto de madrugada, não. E tem vezes que eu não quero levantar, eu caio da cama. Eu tenho certeza que muita gente cai da cama quando Deus quer que a pessoa ore. Perfeito? Vamos lá, mais alguma coisa? Pastor, tá. Eva Gustani falou alguma coisa, não? Helenice Pereira? Fale, gente. Fale, você acreditar. Porque o Senhor Jesus, aqui no capítulo 16, no versículo, teve essa preocupação. O que é que o povo, por exemplo, quer ouvir? E há uma diferença entre o que o povo quer ouvir e o que Deus quer fazer com que eles ouçam. Salmo 91. Habitar nos esconderijos do Altíssimo, a sombra da Onipotência descansará. Mas para isso, irmão Valmir, para habitar, primeiro, tem que saber onde é que está o esconderijo do Altíssimo. Para se chegar ao esconderijo do Altíssimo, precisa ser escolhido de Deus. Aí você entende o Mateus capítulo 22, versículo 14. Muitos chamados, poucos escolhidos. Mais alguém? Mais alguém? Porque você compartilhar com erro, erra também. Quer uma coisa interessante que eu preguei hoje lá em Maborê? 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Se a Santa Ceia é para a vida eterna, como para a morte eterna, tá? Eu, Lucinado Queiroz, eu costumo doutrinar, disciplinar, instruir, fazer da melhor maneira possível que essa pessoa que vai participar da Santa Ceia tenha o temor de Deus. Porque uma vez que a pessoa perde o temor de Deus, aí perde a sabedoria. E na ministração da Santa Ceia, eu procuro saber, né, como a conduta daquela pessoa apta para a ceia. Porque se eu ministrar a Santa Ceia, veja bem rapidinho, se eu, Lucinaldo Queiroz, ministrar a Santa Ceia de uma forma a uma pessoa indigna, despreparada, desconforme a palavra, essa pessoa vai tomar para sua própria condenação. Ou seja, ela vai para o inferno. Ou seja, se ela vai para o inferno e eu sabendo que a condição dela não é apta para a Santa Ceia, eu sou o assassino daquela alma. Assim, ela vai para o inferno e eu também vou para o inferno, porque fui paralelamente sabendo do erro. Entende? Aí está então o pastor, aí está a ovelha. O pastor tem que instruir a ovelha, cuidar da ovelha, às vezes doutrinar a ovelha e às vezes disciplinar a ovelha. Mais alguém? Mais um questionamento? Mais alguém falou, mano? Você anotou aí? Porque uma coisa, amados, eu agradeço a Deus pela participação dos irmãos já presentes. Uma coisa é enganar, outra coisa
é se enganar. Outra coisa é o enganador. E é bom que nós, como servos de Deus, passemos a observar tais coisas em tais lugares. Quando, capítulo 16, versículo 13, a conduta de Jesus, a maneira como ele não só pregava, mas como ele vivia, trazia um complemento, um ajuste, um reajuste, não só na palavra, mas também com a vida dele dentro da palavra. Isso é importante. Tem mais alguém que vai falar? Que pena, irmãos. Eu teria pelo menos 10 assuntos aqui para trazer. Mas eu não gostaria de trazer para que os irmãos pudessem trazer. Falar, se expressar, né? Fala, Deus, com o seu povo. Irmã Andréia, hoje estão excluindo até a palavra de Deus do altar. Substituíram a palavra de Deus do altar. Se você for numa repartição pública, está escrito lá e tem um vigia, um guarda lá. Desliga o celular. Se fosse no tempo de Moisés, de Josué, diria a Deus: tirai as alpacas dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Se fosse hoje, na atualidade da tecnologia, se diria assim: desligai o celular, guardai o celular, porque o lugar que você está entrando é um lugar santo. Mais alguém? Eu vejo que nos dias de hoje, muitos pastores estão apenas pregando o ego do povo. Exatamente aí, irmã Regiane, o que o povo quer ouvir. E, por incrível que pareça, a mentira prevalece mais que a verdade. O ego, o engordado ego. Sabe aquela pessoa que está em adultério, está em pecado, está bebendo, está fumando, está jogando, está no campo de futebol e alguém: ei, Deus é contigo. Ah, falso profeta. Aonde Deus pode contrariar a sua palavra para usar o homem para pregar o erro? Homem de Deus fala a verdade de Deus. E a verdade de Deus é que vai prevalecer e vai permanecer desde agora e para sempre. Mais alguém? Mais alguém? Mais ninguém vai se comentar? Eu lamento porque eu tinha pelo menos 10 questões a tratar com os irmãos daqui acerca desse capítulo. Capítulo 16, versículo 13. Quem dizei que eu sou? O que nós podemos dizer dos pregadores? Qual é a análise dos presidentes? Qual a interpretação que você tem do seu ministro, da sua ministra? Porque é importante, às vezes, uma palavra que geralmente deve sair do pastor, mas às vezes pode sair da ovelha. E se a ovelha ama o seu pastor, vai ajudar o seu pastor. Se você leu a Naamã, está no capítulo Reis. Naamã, Deus não somente usou o profeta Eliseu, mas usou uma pequena criança e um pequeno servo de Naamã. Às vezes a ovelha pode falar para o pastor: pastor, ó, vigia ali, que olha, tem um laço contra ti ali, pastor. Pastor, vigia. A mensagem que o pastor pregou hoje, aonde está escrito isso? Você entende? Não há repreensão para quem está contido na palavra. Sabe o capítulo 12 do livro de Gênesis? Quando o homem está debaixo
vamos colocar assim, de uma direção de Deus, quem se levanta contra ele, se levanta contra quem o direcionou. Se você ler o capítulo 12, deixa eu ver aqui o irmão rapidinho. Hoje em dia não é pregado mais o pecado, tudo é normal. Quem falou isso? Edmé, perfeito. Edmé, tudo é normal, é o que é que tem. Não tem nada a ver. O que era pecado deixou de ser pecado. O que era errado passou a ser certo. Os homens mudaram. Não muda. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e de geração a geração. Compreende-se a palavra? Os homens mudam, mentem, retrocedem, mas Deus e a sua palavra é imutável, irrevogável. Prevaleça a palavra de Deus, porque não vai prevalecer o homem contra a palavra de Deus. E eu vou concluir já para a oração. Como eu gostaria que alguém compartilhasse mais. Mas eu creio que deu para entender, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A irmã disse 2 portas aí. Muitos chamados entram pela porta larga. Os poucos escolhidos entram pela porta estreita. E porque largo, espaçoso é o caminho e a porta que conduz à perdição, muitos entram por ele. A seleção divina é Deus quem seleciona. A escolha, glorifica a Deus por isso, por favor. Porque se você não glorificar a Deus por isso, você não vai entender o que eu vou falar agora. A escolha sua não pertence ao homem, mas pertence a Deus. E se Deus te escolheu, é porque achaste graça diante dos olhos de Deus. O importante não é ser o oceano. O importante é ser uma gota no oceano, na presença do Senhor. O importante não é agradar 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra. O mais importante é agradar o único e verdadeiro Deus. Nós não somos Maria que vai com a cabeça das outras. Nós somos piolho, não. Eu vou encerrar, mas porque o horário foi embora também. Mas olha, de coração, quero agradecer o compartilhamento dessa mensagem, dessa pergunta, desse momento, dessa enquete, na verdade, nessa sala de reuniões, para que possamos, com certeza, alguns pastores, algumas irmãs, alguns irmãos, vão refletir a live quando nós compartilharmos da forma como eu expressei. Eu sei que não foi tão contundente, mas eu creio que deu uma noção para que quando o pregador for pregar a palavra de Deus, ele saiba que ele é o profeta de Deus, para falar proveniente de Deus, aquilo que Deus quer transmitir. E muitas vezes a palavra dura salva, a palavra de rosa às vezes é uma perdição. Amém, gente? Deus os abençoe. A minha felicidade é saber que estou sendo para vós um irmão, um amigo, um companheiro. E vós, com muito amor, não vos enganeis. Deus não se deixe escarnecer. Tudo o que o bolsonaro semear é o que o bolsonaro vai colher. Gálatas 6, 7. Tem uma palavrinha antes, em 2 minutos eu resumo ela. Não erreis. Rapidinho. Gálatas 6, 7. Não erreis. Quando a expressão da palavra de Deus vem, diz assim, não erreis, só tem um jeito de não errar. Só tem uma maneira de não errar, é sabendo o certo. Uma vez que a pessoa sabe o certo, ela não erra.
Ah, pastor, mas tem gente que erra. Aí onde vem Gálatas 6, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aí vem o alerta de Deus. Porque errar sem saber não é cobrado de Deus. Fazer as coisas erradas sem a consciência da coisa certa não é pecado, não, irmãos. Não é pecado. O pecado está saber e não fazer o que sabe fazer. Pecado é saber que é uma mentira e cometendo a mentira. Pecado é quando a pessoa sabe que está errando e está errando. Isso é pecado. Aí está semeando o que vai colher no futuro. Aí vem a repressão de Deus. Não é. Não é. Você conhece a palavra? Você conhece o Evangelho? A vontade de Deus? Basta. Vamos lá? Pastor Sinaldo, mas a minha igreja não proíbe. É de Deus essa igreja? Pastor, irmão, peraí. Irmão, a igreja está... Olha aqui, escute, olha, vou levantar aqui, ó. Se a igreja não estiver aqui, tá fora. Se eu não estiver aqui, eu tô fora. Eu sou hipócrita, eu sou um mentiroso, eu sou filho do diabo. Se eu enganar um de vós, eu estou me enganando. Que maldito é o mentiroso, o enganador. Se a comunidade está fora da palavra, está fora do Deus da palavra. Não dá para obedecer a Deus, não dá para entrar no céu fora da palavra. O céu vai passar, a terra vai passar, mas a palavra não vai passar. Eu vou orar. Eu vou orar com porta-voz de bênção. Escute, vou orar. Eu estou pedindo ao Pai aqui em espírito, para que Deus não faça cair uma palavra da minha boca, uma palavra do seu conceito, do seu entendimento por terra. Mas a voz que quer a verdade, a voz que quer viver uma vida cristã de verdade, o Deus de verdade, se revelará a cada um de vós, como se revela para mim. Escute, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Deus quer andar comigo. E vou falar para vós, Deus quer andar com cada um de vós. Estava numa casa hoje, fazendo uma visita. Quando Deus chama, venha. Quando nos manda, faça o que Ele mandou. Mais nada. O servo não é maior que o seu Senhor. A criatura não é maior que o Criador. É melhor, nós se sujeitarmos a Ele, porque nunca, jamais Deus se sujeitará a homem algum. Vou encerrar para me orar. Vou orar. Somente para responder aqui mais uma participação. Deus te abençoe, pastor, e continue te usando na palavra. No dia que eu não pregar a palavra, Lucinei, ore por mim. No dia que Deus, que me tirou do campo de futebol, no dia que Deus me fez descer em Jeremias capítulo 18 e me quebrou
em meio ao jogo que é abominável diante de Deus. Fui jogador profissional de futebol no ano de 1978. Quando o Senhor me tirou, Ele abriu os meus olhos, me colocou em João capítulo 3, me fez nascer de novo. E eu me alegro não porque o escolhi, mas Ele me escolheu. Eu tenho certeza, irmã, que os verdadeiros adoradores a Deus sofrem. Os verdadeiros pregadores sofrem. Mas, assim como o Senhor Jesus venceu, nós também venceremos. Existe uma promessa. E eu já vou orar já pelos enfermos, pelos problemas que as quais nos colocaram. Dá só um segundo só que eu vou ler aqui, irmã. Porque fui tomado aqui por um poder sobrenatural. Porque às vezes a rejeição na pregação, às vezes até os que são por nós se levantam contra nós. Não digo da minha casa, porque minha família, você os conhece, mas muitos viram as costas. Muitos não suportam a sã doutrina. Mas eu estou nessa palavra e vou ler para me orar já. Versículo 7. Apocalipse, capítulo 21. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O versículo 4. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque as coisas passadas ficaram no passado. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos idólatras, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Coloque a mão sobre a enfermidade. Pastor, eu não tenho como colocar a mão sobre a enfermidade porque a pessoa não está do meu lado. Lá de cima, Paulo escreve que ele conhece o pensamento e a intenção do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Pastor, eu preciso de uma porta de aberta de emprego. Quer ver uma coisa? Ore pelo Levi Eusébio. Agora, irmã. E eu vou orar. Eu vou orar assim, ó. É a palavra de Deus que diz: clama a mim. O Senhor me faz entender que o Senhor vai ouvir, Senhor, e responderá, Senhor. Pai, como servo que serve ao Deus que o serve, Senhor, que eu venha servir como porta-voz para curar os enfermos,
Eu não sei onde estão, Senhor. Eu não sei como estão, Senhor. Mas não importa, Pai, o meu ver. Não importa o meu saber, Senhor. Porque reconheço em mim a minha fragilidade, incapacidade humana. Aí, Senhor, por que eu oro? Porque eu peço ao Deus Todo-Poderoso para que diante dos nossos pecados apagados e perdoados, Senhor, o Senhor possa libertar da UTI o doente, Senhor, a sua enfermidade. Pai, traz a paz sobre esta casa. Restaura, Senhor, a saúde familiar. Oh, Espírito Santo, convence-nos do pecado, do erro. Espírito de Deus, abre a porta para esse que está desempregado. Ajuda minha irmã, Senhor, o meu irmão, Senhor, diante da presença do Senhor, vencer, tornar-se um vencedor em nome de Jesus. Oh Deus, olha a Lucimara Santos, a Neuza, a Ju Souza, a senhora Cleidimara Barbosa, o Francisco, Esther, Senhor, o Douglas, meu Deus, Lucimara, Senhor, olha a Áurea, contempla a Geralda, Senhor, a Irani, o João, o Juraci, Senhor, o Marcos. Pai, abençoa a Sheila, a Keila Silva, Senhor, Alex Camargo, o Diego, o Elton, o Vitor, a Vilma, o José, a Élica, Senhor, a Vilma, a Viviane, Senhor, a Rosemary, o meu irmão Efraim, Senhor, o meu irmão Flávio, Senhor, olhai dos céus a Marilda Lankoski, Pastor Francisco, Senhor, certeza há uma grande obra, Senhor, Lenile Pérez, o meu irmão Cleito, Senhor, a Priscila, a Helenice, Senhor, a Rose. Pai, eu sei que o Senhor ouve, e mais que um computador é a memória infalível do Senhor, para lembrar da causa, Pai, da solicitação dessa humilde oração, a Luciana, a Silvana, Valmir, João José, Senhor, Gislene, Adriana, Rosemary Bezerra, Sandra Vidal, Edmilson, Senhor, salvando será salvo, libertando será libertado, e no livro da vida, a única saída e esperança para a eternidade, Senhor. Abençoa André Oliveira, abençoa o Enzo, a Heloísa, a minha irmã Andréia Marcelino, o meu irmão Levi, Senhor, o Vitor, o Daniel, a Regiane, Senhor, o Claudio Honor, a Sara, os Neide, a Mara Rocha, Senhor, a Regiane Passos, meu Deus, a Ângela, a Ana Machado, a Cleuzinha, o presbítero Ayrton, Senhor, o Claudemir, a minha irmã Paula, a Cirlei, o Lorivaldo, a Marta, o Rafael, a Nayara, Adriano, Samuel, o nosso irmão Wilson, Senhor, também William Klein, Senhor Deus, Sueli, a pequena Gabriele, o Paulo, a Dilceia, o Rafael, Beatriz, Senhor. Venha abençoando a Lourdes, o Edson, a Ana Lúcia, Senhor. Abençoando a Sara, tomando em tuas mãos, Senhor, também.
Ali, meu Pai, a nossa irmã Marilda Braito, Marilda Rocha, a Cida, Senhor, o Lázaro, a Antônia, Senhor, o presbítero Ayrton. Nas suas mãos, Senhor Deus, está o nosso irmão Dirceu, está o nosso irmão Luiz Henrique, Senhor, na paz da sua família, Andréia, também, Senhor Deus, a nossa irmã Isabel Cavalheiro, Paulo Sérgio, Senhor, 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 a minha irmã Maria, a Luísa, Senhor, o Arso, Senhor, a Thelma, o Clodaldinho, Senhor, a Roseli, força e graça, Pai, a Mara Rocha, meu Deus, Marcos Antônio, meu Deus, a Edmeia, o Lar, a Casa, a Família, meu Deus, da nossa irmã Isabel Cavalheiro. Pai, abençoa o Felipe, a Lorene, a Vânia, o Tiago, Senhor, o Claudinei, abençoa, Senhor, a Sandra Mara, a Mara, Senhor, abençoa a cada um, Pai, porque a tua bênção, a tua graça nos basta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Conforme a tua palavra, abençoa a Geralda, abençoa, Senhor Deus, a Olga Previdelli, a Maria Duarte, a Ana Duarte, a Débora, Senhor. Venha abençoar o nosso irmão Sérgio Brandão, Senhor. Entra com providência, Pai. Abençoando o Lar Paraná, Duque de Caxias 424, Diácono Ayrton, João Carlos, Alessandra, meu Deus. Venha abençoar meus companheiros de batalha, os que nos ajudam, Senhor, aí em lugar distante, longínquo, Senhor, lá em São Geraldo. Ô povo simples, Pai, povo humilde, Senhor. Abençoa Eliane, Senhor. Abençoa Ana, o Gabriel. Tomando em tuas mãos o Cícero, Senhor, o Rubens, a Cleusa, a Carmelita. Senhor, abençoa Marcela Moreno, Pai, minha irmã. Abençoa, Senhor, os meus irmãozinhos ali, o Eduardo, o Davi, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos traz paz no deitar, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Abençoa o dia pela qual é conhecido como o Dia Internacional das Guerreiras, das Mulheres, que sem esforços a faltar, possam ser sempre diante, Pai, das convicções convictas da melhora do lar, da casa, família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Deus vos abençoe. Deus os guarde. Às vezes, a gente prega e às vezes nós ferimos. Nos perdoa por isso. Nosso intuito não é ferir, mas se curar. Nosso intuito aqui não é iludir, enganar. É a verdade pregar. Deus os abençoe. Deus os guarde. Amanhã, às 15 horas, o primeiro momento com Deus, com Ana Lúcia. Às 19 horas, a Luciana e a Lília. E às 23 horas, permitindo Deus, eu estou com os irmãos, com as irmãs, em mais uma transmissão da palavra de Deus e do poder de Deus. O enfermo é curado, o oprimido é liberto, aos cegos os olhos abertos. Com certeza, o mesmo Jesus que operou é o que opera em minha vida, tua vida e em nossa vida. Deus os abençoe. Fiquem todos
na paz do Senhor Jesus. Amém.